Alguém perguntou aqui sobre a cerimônia Pulsa Denura. Veja, Pulsa Denura é algo abominável, gente. Isso é feitiçaria judaica. Isso é macumbaria purinha, né? Quando eu estudei em Israel, eu nunca participei de Pulsa Denura, né? Hasve Shalom, mas, obviamente, mas eu vi vídeos em hebraico, o pessoal fazendo Pulsa Denura. Pô, isso é feitiçaria. Só para quem não sabe, Pulsa Denura é uma expressão que vem do aramaico, mas os rabinos cabalistas, eles fazem um ritual em que eles acendem velas e eles fazem várias orações amaldiçoando alguém e pedindo para que essa pessoa morra. Ou seja, os rabinos não gostam de alguém. Eles se reúnem, acendem velas e fazem orações e lançam maldições e feitiços pedindo para que a pessoa venha a morrer. Veja, isso, gente, é feitiçaria judaica. O judaísmo ortodoxo, muitos fazem isso, mas isso é uma abominação. Por quê? Nós lemos em Ezequiel, que Hashem não tem prazer na morte do ímpio. E nós estudamos hoje que o que Hashem quer? Que nós venhamos a interceder pelo ímpio. Então, se alguém é ímpio, eu não vou fazer um feitiço para o cara morrer, eu não vou ficar acendendo vela e pedindo a morte de ninguém. Nós vamos orar para que a pessoa o quê? Se arrependa, ok? Então, isso daí é algo realmente abominável, né? Até fizeram Pulsa Denura do Ariel Sharon, né? Essa história famosa. Poxa, gente, isso é um absurdo, ok? Nós não devemos fazer isso, que é algo... não devemos amaldiçoar e pedir a morte de alguém, gente. Que isso? Já dei o meu testemunho aqui, né? Eu fui sequestrado, levado, sequestrado. Consegui sobreviver, Baruch Hashem. Eu nunca pedi a morte do meu sequestrador. Eu pedi para que o Eterno tocasse o coração dele e que ele viesse a se arrepender. Alguém perguntou qual Sidur devemos usar. Não, devemos usar Sidur? Veja, eu já falei isso também, mas esse eu vou responder rapidinho, mas eu já falei isso também, né, várias vezes. Há coisas do Sidur que contrariam a Brit Hadashah. Eu já expliquei isso, né? Que contrariam. Existem várias coisas do Sidur que contrariam a Brit Hadashah e outras não. Até porque 90%, 90 não, 95% do Sidur são textos das escrituras. Muita gente não percebe isso. Eu tenho vários Sidurim. Sidurim é o plural de Sidur. Eu tenho mais de 10 Sidurim. 95% de um Sidur são textos das escrituras. Então não tem problema nenhum usar Sidur, porque usar Sidur é usar a escritura. Agora, a 5%, mais ou menos, tá? Eu não tenho a matemática exata. A 5% do Sidur, que são orações criadas pelos rabinos. Há orações maravilhosas criadas pelos rabinos que devem ser usadas? Sim, sim. Agora, há orações que violam as escrituras, como eu já dei o exemplo da Birkat Haminim. A Birkat Haminim nós não devemos fazer. E existem outras, ok? Eu estou dando esse exemplo da Birkat Haminim, que é um exemplo clássico, mas existem outras. Por isso que aqueles que estudarem conosco vão aprender liturgia judaica. Inclusive, eu quero, na Operação Talmidim, criar um curso de liturgia judaica estudando o Sidur e comentando todas as orações do Sidur, se o Eterno me permitir
é o desejo do meu coração, e aqueles que estudarem conosco vão saber o que você não deve fazer. E mais, ainda o que seja correto no Sidur, a pessoa tem que saber usar. Por quê? Isso é um grande problema do judaísmo messiânico e nazareno. Existem orações lindas, mas as pessoas não sabem usar o Sidur. Na verdade, 99% das pessoas que eu conheço que usam o Sidur não sabem usar o Sidur. O sujeito pode ler em hebraico, ele pode estar numa sinagoga ortodoxa, ele pode ter sido nascido e criado no judaísmo ortodoxo, mas ele não sabe usar o Sidur, ok? Eu estou falando isso porque eu tive que estudar liturgia judaica antiga, tive que estudar textos secretos do judaísmo que não são divulgados, textos secretos que as pessoas não têm acesso, em português nunca terão acesso, e a forma pela qual as pessoas usam o Sidur hoje é uma forma que está errada. Os sábios da antiguidade sabiam como usar, só que isso foi ocultado. E hoje em dia poucas pessoas sabem, só aqueles que vão dar mergulhos mais profundos. Já que eu gosto de estudar e de aprofundar e de servir ao Eterno, eu fui buscar essas fontes antigas que têm raízes até mesmo em coisas dos profetas, ok? Mas isso quem estudar conosco vai... Isso é o tipo de coisa que eu nem posso falar no YouTube, em live, e porque são coisas profundas que só quem estiver mergulhando fundo vai conseguir captar, ok? Então é uma coisa que a gente vai falar. Operação Talmidim vai ser bom para isso. E tem coisas secretas que eu vou ter que falar, tal como Yeshua fazia, né? Yeshua pregava para todo mundo, mas tinha coisa que fala assim, Yeshua falou só para os seus discípulos. Tem coisas que ele não falou para todo mundo, você tem que falar particularmente. Então tem coisas que nós vamos falar particularmente que não dá para chegar e jogar na internet. Okay? Até porque tem coisas que a pessoa precisa ter uma maturidade, e na internet qualquer um assiste, inclusive pessoas imaturas, que a pessoa pode usar para o mal. Felizmente tem gente que usa a coisa correta para o mal, então a gente não vai falar. Pergunta, Rafael Oliveira. Então, não nos convém ler o que tem os rabinos que não creem em Yeshua, pois eles dizem meias verdades, estão sempre a servir a Satã? Excelente pergunta. Veja só. Rabino Shaul Paulo, ele disse o seguinte: examinai tudo e retende o bem. Examinai tudo. Shaul ia em sinagogas tradicionais, a gente lê em Atos, e ele pregava lá e ele debatia com rabinos. Com certeza ele ouvia coisas que ele concordava e ele ouvia coisas que ele não concordava. Ele ouvia coisas certas e ele ouvia heresias. Mas eu vou chegar na tua pergunta, mas você tem que entender um conceito antes. Mas qual é a questão de Shaul? Shaul, ele teve uma formação, ele aprendeu com Gamliel, depois ele teve conhecimentos que ele adquiriu. Quem leu o meu livro, ele teve conhecimentos que provavelmente ele adquiriu dos essênios, e antes ele estudou com os fariseus, e depois ele estudou com os discípulos de Yeshua. Então ele teve uma formação farisaica, do farisaísmo, depois ele estudou com os essênios, depois ele estudou com os netzarim. Ele formou um sistema que ele pôde examinar e tudo retende o bem, ok? Ele soube discernir as coisas.
Qual é o problema do judaísmo messiânico e nazareno no Brasil? Que é o problema de praticamente 100%. Que é o problema de vocês que estão aqui nessa live. Vocês estavam em igrejas evangélicas. Vocês querem estudar judaísmo. Só que vocês nunca tiveram um mestre. A Mishnah explica. Ase lecha Rav. Isso é o Rabino Gamaliel. Estabeleça para ti um rabino. Você tem que ter uma formação, você tem que ter um discipulado, por isso que vem a Operação Talmidim, você tem que ter uma base forte, estudar com alguém, receber uma formação, receber até, quem sabe, uma semirá de um discípulo de Yeshua, não uma semirá qualquer, uma semirá de um discípulo de Yeshua, e depois que você for um grande mestre, você poderá avaliar tudo e reter o bem. Agora, enquanto você não tiver a sua formação sólida, você só tem que buscar um único mestre. Você não pode estudar com o Rabino Google, YouTube e WhatsApp. Eu estudei um pouco. Quase todos vocês são assim. Eu estudei com o Rabino tal, estudei com o Tzadok. Você vê um vídeo meu, você vê um vídeo do outro, você vê o vídeo de todo mundo. Você é o próximo candidato a herege. Todo mundo que faz isso vai ser herege, cedo ou tarde, salvo se o Eterno resgatar. Todo mundo que fica aí pescando em vários aquários na internet vai virar herege. Todo mundo, salvo se o Eterno resgatar. Porque isso não é judaico. A Mishnah fala, com base nos sábios, Ase lecha Rav, estabeleça para ti um mestre. Se o sujeito, eu assisto Tzadok, eu assisto o ministério tal, ministério tal, tal. Poxa, você nunca foi discipulado por ninguém. Você foi discipulado pelo YouTube, pelo Google, pelo WhatsApp. E isso não é judaico. Por isso que na Operação Talmidim, o primeiro curso se chamará Emunateno. E você vai estudar todas as bases da fé judaica. Todas as bases. O segundo curso vai se chamar O Discipulado nos Tempos de Yeshua. Você vai estudar todos os princípios do discipulado, como que Yeshua discipulou, como os sábios discipularam, como os profetas. Se eu perguntar para você, como Elias discipulou Eliseu? Sabe? A gente vai estudar como os profetas discipularam, como um profeta formou outro profeta. Isso as pessoas não sabem. Não sabem. Como que um profeta gerou um outro profeta? Ok? A escola de profetas de Samuel, como que ela funcionava? Ok? Como que a Beit Hillel funcionava? Como que era Beit Shammai? Como que Yeshua discipulou? Como que era o modelo? Por que nós vamos... Esse vai ser o segundo curso. Porque se nós seguirmos o modelo correto de discipulado, nós seremos o grupo mais forte no Brasil e talvez até no mundo. Porque existem ministérios messiânicos muito maiores do que o nosso hoje em dia. Mas nenhum deles promove discipulado como Yeshua fez. Ninguém. Porque eu conheço. O que existe é a transmissão do conhecimento. Isso não é discipulado. Eu ensinar e você aprender, isso não é discipulado. Isso gera apenas um teólogo, ok? Se alguém te ensina algo e você aprende, você só se tornou um teólogo e um conhecedor. Isso não é discipulado. Isso não forma um profeta. Isso não forma uma pessoa com nível mais alto. São coisas que você precisa ir além. Então, respondendo a tua pergunta agora de fato.
Ah, então os rabinos que não creem em Yeshua. Você não deve assistir ninguém que negue Yeshua. Pare de assistir tudo. Na verdade, até quem crê em Yeshua, eu falo para a minha congregação, repito, só escolha uma pessoa só e assista só ela. Até quem crê em Yeshua. Eu até falo, ó, se você não gosta de mim, procura outro. Não vou ficar chateado não, porque isso é uma relação de confiança. Se você confia no nosso trabalho, você só pode ficar conosco. Mas não tem como você ficar conosco e ficar com outro grupo messiânico ao mesmo tempo. Ainda que eles sejam discípulos de Yeshua. Por quê? Porque a Mishnah diz que você só deve ter um. Não pode ter 2, 3, 4. Entenderam? Repito. Nós somos um ministério que cremos em Yeshua. Existem outros que creem. Você só pode ficar com um lugar. Não tem como você estar em 2 ao mesmo tempo. Não tem como você ficar assistindo. Por quê, meus irmãos? Senão, o problema de todos é ter a mentalidade evangélica. O que é o evangélico? O evangélico é batista. Mas ele vai na igreja presbiteriana, ele vai na igreja universal, ele assiste o negócio da Rede Record, ele assiste tudo. O evangélico, ele é uma mistura de tudo que é denominação, e por isso que há uma confusão no meio evangélico. Os evangélicos são os camaradas sem coerência, porque é uma mistura de tudo que existe. Eu conheço, o cara é batista, ele assiste a Universal, ele assiste a Presbiteriana, ele é tudo de tudo. Então, vira essa confusão que nunca vai ter jeito. Discipulado judaico é acelerar a estabeleça para ti um mestre. Você tem um mestre, você vai ficar só com ele. Por isso que tem muita gente que me manda e-mail, ó, eu vou te mostrar o meu grau de sinceridade. Fala assim, Sadoc, você acha que eu devo estudar com você? Sabe o que eu respondo? Não. Eu não digo, pô, tu deve. Pô, senão eu vou me achar melhor do que os outros. Entendeu? Não, vem, eu sou o melhor. Não, é ridículo. Sabe o que eu falo? Meu filho, ore ao Eterno. Ore ao Eterno para quem vai ser o teu mestre. Se o Eterno revelar a ti que sou eu, não assista mais ninguém. Fique comigo porque o Eterno te revelou. Se o Eterno fala que sou eu, fique só comigo e não assista mais nada, nenhum outro canal. Se o Eterno falar que você deve seguir, sei lá, vou dar um exemplo aí, o Edir Macedo, você vira, vai para a Igreja Universal e fica lá. Galera, eu sou sincero. Se você acha que você deve ficar na Universal, fique na Igreja Universal. O que você não pode, tem gente que me procura, que é membro da Igreja Universal, isso é verdade, que o cara fala, não, Sadoc, eu quero ficar na Igreja Universal e com você ao mesmo tempo. Não tem como, galera. Com todo respeito. Não tem como você ficar na Universal e comigo ao mesmo tempo, porque nós vamos ensinar coisas contraditórias. Você tem que se definir, você tem que se decidir, ok? Não tem como. Então, aí, olha só, repito, meu grau de sinceridade. Se eu fosse um picareta, eu ia falar, venha para a minha congregação, abandone a Igreja Universal, venha para mim. Quem me manda e-mail sabe, eu nunca falei, nunca vou falar isso. Na verdade, eu até boto obstáculos para que a pessoa congregue comigo. Eu coloco muitos obstáculos para que alguém congregue comigo, sabe por quê? Porque nós não cobramos dízimo, mas nós cobramos o que você tem de mais precioso, que é a tua vida. Para andar comigo, a gente quer santidade, quer presença divina, quer pureza. A gente quer que você entregue a tua própria vida, não para mim, mas para o Eterno e para o reino. E isso as pessoas não querem. É mais fácil dar o dízimo na Igreja Universal do que entregar a tua própria vida para o reino. Então,
Repito, resumindo a tua pergunta, você deve orar, o Eterno vai te mostrar um mestre. Esqueça todos os outros, ok? E quem nega Yeshua, obviamente, tu vai ter que esquecer de lado. E se um dia você se tornar um verdadeiro mestre, alicerçado, você é um mestre alicerçado, aí sim você pode seguir a halachá de Shaul. Examinai tudo e retende o bem. Mas para examinar tudo e reter o bem, você antes precisa de discernimento, ok?